Hoje eu quero apresentar para você o que significa o termo Tesouro Nacional Vivo, que em japonês dizemos Ningen Kokuhou. Tesouro Nacional Vivo é um termo usado para elevar uma pessoa comum até o nível de bem cultural intangível. Em outras palavras, é alguém que se destacou muito na sociedade japonesa através da sua arte, sendo reconhecida por si só como um bem cultural do país. Ficou curioso? Bora para a aula! O termo Ningen Kokuhou consiste em duas palavras unidas. Ningen, que significa ser humano, e Kokuhou, que significa tesouro nacional. Podemos fazer uma análise ainda mais profunda das palavras, onde Ningen é escrito com um kanji de pessoa, hito, e com o kanji de vão, brecha, ma, no sentido de espaço de tempo. Por fim, de maneira quase literal, estão os kanjis de Tesouro Nacional, Kokuhou, onde é escrito com o kanji de país, kuni, e o kanji de tesouro, takara. Vou te explicar um pouco mais a fundo o que significa ser um tesouro nacional vivo. Mas antes, vou contar uma breve história de como surgiu esse título. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Lei de Proteção de Propriedades Culturais de 1950. Nela, estabelece que bens culturais intangíveis são definidos como propriedades culturais de alto valor técnico em dramaturgia, musical, artística, arquitetura, artesanato, entre outros. Em outras palavras, são habilidades ou dons que não possuem uma forma física para serem tocados, mas que são de grande valor cultural e histórico para a nação. Por isso, são chamados de intangíveis. Com essa lei, de acordo com os termos de arte e história do Japão protocolados pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, um tesouro nacional vivo é uma pessoa designada a ser um preservador dessas habilidades artísticas de tão elevadas que podem ser classificadas como tesouros que não podem ser tocado, digno de ser preservado pelo governo japonês. Alguns em destaque são Jugo Daime Takaoka Nizaemon, nome artístico de Katao Kataoka, ator de teatro, kabuki, um estilo de teatro japonês bem expressionista conhecido pelas vestimentas extravagantes e maquiagem branca. Sandai Tokuda Yasukishi, artesão de porcelana esmaltada onde ele usa a técnica tradicional Kutaniyaki, com camadas vitrificadas para obter belas cores como se estivesse no fundo do mar. E Kyokusui Okumura, mestra no instrumento musical japonês chamado biwa. Por conta disso, foi criado um sistema de certificação. O certificado dado para uma pessoa chamada de Tesouro Nacional Vivo é o Kakoninte, certificado individual composto pelas palavras kako e ninte. Kako significa cada um, no sentido de individual, já que os kanjis compostos dessa palavra são kaku, que significa cada, e ko, que neste caso está sendo usado como um contador, que significa individual. A palavra ninte significa autorização, certificação. Consiste com os kanjis de nin, que significa reconhecido, e te, que significa realidade permanente. Esse certificado é para uma pessoa apenas. Com isso, o governo financia esses preservadores na continuação de suas funções com o auxílio especial de 2 milhões de ienes por ano, além de promover programas de treinamento para capacitar futuros sucessores da sua arte. Os tesouros nacionais vivos não só preservam a tradição, como também são desafiadores e continuam a inovar a sua arte. Há também mais 2 certificados de grande importância, esses dados para grupos de pessoas. É o Sogo Ninte, certificado coletivo, sendo que Sogo significa composto integrado, no sentido de coletivo. Ele é composto pelos kanjis de So, que significa ao todo, inteiro, e Go, que significa soma total. E o Ninte, vocês já sabem, certificado. Ele é apenas para 2 pessoas ou mais de um grupo que trabalham em conjunto e alcançaram um alto nível de maestria. Temos também o Hoji Dantai Ninte, certificado de grupo de preservação.
A palavra roji significa preservação, e os kanjis compostos dessa palavra são ro, que significa proteção, e ji, que significa laço, enquanto dantai significa organização, associação, com os kanjis de dan, que significa grupo, e tai, que está no sentido de forma, identidade. E novamente o ninte, que significa autorização, certificação. Este certificado é um pouco diferente. É para um grupo de várias pessoas que alcançaram um alto nível de maestria, porém cada indivíduo não é destacado dentre os outros. Para se tornar um tesouro nacional vivo, é necessário ser selecionado por uma comissão de 32 peritos e por uma decisão unânime. E o título não é hereditário ou transferível, nem possui prazo de validade. Uma vez selecionado, ele fica por toda a vida até a morte, pois acredita-se que mesmo não tendo forças para continuar produzindo suas artes, seu conhecimento das técnicas ainda é valioso para passar adiante para as futuras gerações. Um exemplo disso é o Kuroda Tatsuaki, falecido tesouro nacional dos anos 70. Ele é um mestre marceneiro e artista de laka. Ele recebeu uma indicação de seu filho, um estudante de arte, para auxiliá-lo. Esse estudante, Akira Murayama, mais tarde acabou se tornando mestre do seu título e recebeu o título de Tesouro Nacional Vivo também. Aliás, o termo Tesouro Nacional Vivo não é oficial. O termo oficial é Juyo Muke Bunkasai no Hojisha, que significa preservadores de importantes propriedades culturais inatingíveis. O apelido popular começou a ser inventado em um artigo do jornal Mainichi, os primeiros sendo Ikiteiru Bunkazai, bem cultural vivo, ou Sugatanaki Kokuho, tesouro nacional sem forma. Houve muitos apelidos, mas aos poucos o termo tesouro nacional vivo caiu na boca do povo. Uma outra curiosidade é que mesmo sendo um tesouro nacional vivo, não quer dizer que as suas obras serão consideradas tesouros nacionais. Dos mais de 1.070 tesouros nacionais existentes no Japão, nenhum deles foi feito por um tesouro nacional vivo. Para um trabalho de um tesouro nacional vivo ser escolhido como um tesouro nacional, é preciso ter um valor histórico, algo que mesmo depois de falecido seria necessário uns 100 anos depois para ser cogitado. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha se enriquecido ainda mais com essas informações. Seu comentário é muito importante para nós, por isso, não deixe de comentar alguma coisa, nem que seja seu nome e a cidade de onde você está falando. Para você que é nosso aluno do portal, obrigado por acompanhar aqui também. E se você não é aluno, mas tem vontade de estudar japonês na melhor escola japonesa do Brasil, acesse o site programajaponesonline.com.br para conhecer melhor nossa plataforma. Tô indo nessa, um grande abraço da Raposa e até a próxima.